Boa noite. Boa noite para todo mundo. Chegando no nosso podcast, desta vez para continuar o nosso assunto sobre Israel. Para aqueles que querem entender, para aqueles que já amam Israel, para aqueles que estão aprendendo a amar Israel, para aqueles que estão entendendo profecias, porque no podcast de hoje a gente vai falar também dos últimos dias. E eu queria cumprimentar a mesa, pastor Vinícius. Boa noite a todos, muito bem-vindos mais uma vez, obrigado por estarem conosco. E o apóstolo Jonas. Excelente noite para todos, que vocês possam se fartar, se encher da bênção que é o conhecimento de Israel. E o pastor Vinícius vai dar o nosso recado de sempre, como né? sempre, pessoal, não esquecer, né? Quem está com a gente, se inscrever no canal, não deixe de clicar aí no vermelhinho, seu canto inferior direito, acionar o sininho para que você possa ser sempre informado e alertado de toda a programação assim que ela entrar no ar, em primeira mão, né? Clicar no like, mesmo agora a gente já pede a você para você não esquecer, porque vai assistindo, às vezes o pessoal esquece e ajuda tanto o canal, você não sabe como. Clicar ali no like, no joinha, para você estar mostrando para o YouTube que a nossa programação te interessa, é relevante, é agradável, e também compartilhar. Tem muita gente que você acaba comentando do canal da pastora Naira Pedrini, com Y, que também muita gente escreve errado e não chega lá. Então não deixe de escrever certinho, Naira com Y, e compartilhar com essa turma toda aí que você sabe que gosta do assunto. Hoje, mais uma vez, o assunto é Israel. Podcast passado, nós fomos até o Holocausto, né? Chegamos até o momento do Holocausto, e hoje nós vamos continuar encerrando esse assunto do Holocausto e mostrando Israel hoje, nos dias de hoje. Então a gente fez todo esse apanhado histórico, lógico, dentro daquilo que uma hora de programa permite, né? Uma coisa bem enxuta, bem resumida, mas hoje nós vamos dar seguimento ao assunto, é o que a pastora vai comentar. E aproveitando, gente, eu não chamo Nayara, é Naira. Naira. Né? O que eu mais encontro é gente escrevendo, você nunca vai me achar digitando Nayara. Então, Naira com Y, como falou o pastor Vinícius. E nós estamos entendendo um pouquinho de Israel, né? Você já entendeu por que Israel ele recebe tantas punições, muitas vezes, e tantas bênçãos, mas porque Israel é um lugar especial, Israel é um lugar visitado por Deus, sempre foi o lugar que ele escolheu, não por mérito, porque Israel não tem mérito, não é porque é uma terra linda. Quando a gente leva grupos para Israel, eu até falo, tem lugares mais bonitos do que Israel. Aqui eu amo Israel, nós aqui a mesa ama Israel. Mas não é por mérito, não é por tamanho de nação, não é por recursos naturais, é exatamente por falta de tudo, por falta de espaço, falta de água, clima extremo, é que Deus disse, é esse lugar que eu vou manifestar a minha glória. Ele não manifestou, porque geralmente as pessoas atribuem o sucesso a elas mesmas ou ao local, né? Não, aqui é um lugar que tem muita água, aqui, então é claro que é um lugar abençoado, porque tem muita água. Então Deus queria deixar claro, não tem água e é abençoado. Não tem terra boa, como foi dito, terra salobra, terra com pedra, é aqui mesmo que vocês vão exportar para o mundo. É um local que vocês vivem com susto lá em Israel, mas é aqui que vocês vão também exportar conhecimento para o mundo. Prêmio Nobel sai dali de Israel, tecnologia sai dali de Israel, o Waze que você tem aí no teu telefone. Agora eu já vi uma outra descoberta, né, em relação ao câncer de mama, né, é um tipo de exame que não precisa mais de mamografia. O avanço é total ali em Israel, porque foi Deus que escolheu que assim fosse, para que todos vissem que é a bênção dele. Então, a gente foi até o Holocausto. E vamos conversar do Holocausto para cá, porque o mundo tinha que ser preparado para Jesus voltar. Eu quero só recapitular uma coisa que eu considero importante. Se você percebeu, quando a gente falou na primeira parte, falamos a respeito de que Deus sempre avisou tudo que poderia ocorrer com Israel, caso ele desobedecesse os princípios, né, estabelecidos por Deus, as leis estabelecidas por ele.
É impressionante, impactante, como que eles viveram detalhes, vírgulas, daquilo que Deus escreveu para eles. Se guardares os meus mandamentos, entendeu? E como eles não guardavam, então eles passavam por aquilo que Deus havia predito. E agora a gente vai pegar com você daquilo que Jesus, eu estou falando do Velho Testamento, agora vamos falar com você daquilo que Jesus liberou de palavra. E uma das coisas tão importantes que marca muito, está em Mateus 24, é a parte em que os discípulos começam a indagá-lo a respeito de quando seria o tempo do fim. Né? E ele começa, então, olhando para o monte do templo e profetizando que não ficaria pedra sobre pedra, e isso seria o princípio. Jesus chorou quando falou isso, porque tinha uma coisa mais importante ali do que simplesmente uma destruição do templo, que era de pedra. Né? Tinha o fato de que o povo não recebeu Jesus como Messias. Eles não o receberam como Filho de Deus. E isso foi imputado sobre eles, que aí a gente chega lá no Holocausto. Mas antes do Holocausto, foi a dispersão no ano 70 depois de Cristo, onde Israel foi completamente destruído, Jerusalém principalmente, né? E o povo foi disperso pelo mundo afora. A volta desse povo foi só em 1948. Olha que coisa incrível. Né? Então, eu queria deixar esse... Então, quando nós paramos ali no Holocausto, então parece que Israel foi destruído, as promessas de Deus foram destruídas, e eu faço uma pergunta para vocês: Israel foi destruído? Tem pessoas que acreditam na teologia da substituição. Aí que você precisa entender o que é a teologia da substituição, de que Israel perdeu todas as chances, Israel já como nação já foi abençoado, tudo que tinha que ser abençoado, agora é a igreja, agora é a vez da igreja. Israel já foi, todas as promessas já se cumpriram para Israel. E isso não é bíblico. Quando a gente pega texto, como o que eu vou pedir para o Vinícius ler Jeremias 33 e para o Jonas ler Jeremias 31. Então, o Vinícius, você está em quem? Jeremias 33? 33, de 19 a 26. Presta atenção se Israel saiu do plano de Deus para continuar sendo um povo abençoado. Veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja nem dia nem noite a seu tempo, poder-se-á também invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Então, aí está falando o quê? Está falando que se tiver dia e noite ainda, é porque Deus vai abençoar ainda a Israel nação. Então, quer dizer, se você olhar agora pela janela da tua casa, ou aonde você estiver ouvindo a gente, e se está de noite aí, você que está ao vivo vendo à noite, então se está de noite, então Deus ainda tem promessa para Israel nação. E se você está vendo gravado e está vendo de dia, aí você fala, então tá, ainda tem promessa para Israel. Agora o Jonas vai ler Jeremias 31, dos versículos 35 a 38. Assim diz o Senhor, que nos dá o sol para iluminar o dia, que marcou o tempo certo para a lua e as estrelas aparecerem no céu à noite, que agita o mar e levanta com grande barulho as ondas. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Somente se algum dia essas leis falharem diante de mim, diz o Senhor, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença. Assim diz o Senhor, se alguém conseguir medir os céus e explorar o interior da terra, então eu rejeitarei o povo de Israel para sempre, por tudo que eles fizeram, diz o Senhor. Então, ele não rejeitou. Não rejeitou. Ele simplesmente foi um castigo, mas ele não rejeitou, porque ainda tem sol, ainda tem lua, ainda tem estrela, e quando você vai para a praia, as ondas do mar ainda têm um limite, ela não avançou o mar, então Deus está falando, se faltar algum desses princípios, algum desses limites se acabar,
Então, isso é sinal de que eu parei de amar Israel, e Deus não parou de amar Israel. Aqui tem um salto agora, né? Vem aí o tempo, diz o Senhor, em que Jerusalém será reconstruída para o Senhor, desde a torre de Ananel, a nordeste, até o portão de esquina, a noroeste da cidade. Os pedreiros trabalharão no morro de Garebe, a sudoeste, até Goa, a sudeste da cidade. E toda a cidade, incluindo o cemitério e o vale onde se jogavam as cinzas, serão santos para o Senhor. O mesmo vai acontecer com os campos em direção ao riacho de Cedron, e de lá o portão dos cavalos, a leste da cidade. Jerusalém nunca mais será conquistada ou destruída. Essa é uma grande promessa. Aqui a gente também não leu toda a passagem. Ainda falta... Então, lê. O último até o verso, eu acho que é o mais marcante do que a senhora falou. Repete a tua passagem. Jeremias 33, agora eu vou ler de 23 a 26. Eu só tinha lido do 19 ao 22. Porque o último verso acho que é o mais forte, marcante, né? Que diz: Veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Não atentas para o que diz este povo? As duas famílias que o Senhor elegeu agora os rejeitou? Assim desprezam a meu povo, que a seus olhos já não é povo. Assim diz o Senhor: Se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não mantiver as leis fixas dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, de modo que não tome da sua descendência quem domine sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque lhes restaurei a sorte e deles me apiedarei. Me apiedarei e restaurarei a sorte. São duas palavras muito fortes, porque Deus, se você não acreditar nesse Deus que restaura, se você não acreditar nesse Deus que perdoa, você está frito. Se você é tão duro em relação a Israel, por que você não é duro em relação à sua própria vida? Não. Se confessares os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. É isso que está escrito. E você crê que se você tiver mais vermelho do que escarlate, e você pedir perdão e arrepender. Arrepender é não pecar mais, é não fazer mais aquilo que você disse: Senhor, eu lamento o que eu fiz, me perdoa, me dá uma nova chance. Mas você não faz mais isso. Então, se você pede perdão e você crê na misericórdia e no perdão de Deus, por que você não acredita no perdão de Deus para com a nação de Israel, se Ele mesmo disse que Ele vai restaurar a sorte? Bom, a gente viu que Ele restaurou a sorte depois de mais de 400 anos de escravidão lá no Egito. Ele restaurou a sorte para a geração de Daniel, quando eles oraram e depois de 70 anos de cativeiro eles voltaram. E agora vai ser diferente? Claro que não ia ser diferente. Então, o plano restauração já estava escrito. Ponto número 1. Aí Jesus vem e fala desse plano restauração para a gente. Agora é Jesus. Agora eu li Jeremias. Agora eu vou ler para vocês Jesus falando dessa restauração em Mateus capítulo 24. É o famoso capítulo que a gente ama tanto, né? O mais lido dos podcasts. O mais lido dos podcasts, verdade. Mateus 24, versículo 32, o Senhor diz, falando de últimos dias, Ele diz: agora aprendam a lição da figueira. E quando Ele fala com o povo de Israel, todos eles sabem que quando Ele fala de figueira, Ele está falando da nação de Israel. Então, agora aprendam a lição que fala da nação de Israel, a figueira. Quando o ramo dela estiver novo e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que o verão está chegando. E aí ele diz que dessa geração, quem visse isso, daquela geração não passaria. Ele está falando de uma lição que está dentro da nação de Israel e que a gente deveria olhar. Que lição é essa? Ele dividiu essa lição em duas etapas. Uma, quando as folhas, quando o ramo dela estiver novo. Primeiro, ramo novo de uma árvore que para todo mundo estava destruído. Ele não está falando de um ramo novo de uma árvore que está crescendo nova. Ele está falando de um ramo novo de uma árvore que já existia. Nós estamos falando de renovo. Nós estamos falando de restauração. Nós estamos falando de uma árvore que foi destruída e que, como a parábola do agricultor que passa em frente à figueira, eu não estou falando da parábola que Jesus amaldiçoou a figueira, é a outra parábola em que ele passa pela figueira, aí é uma parábola onde ele fala que o agricultor passou e falou: há 3 anos que eu passo aqui e não tem fruto. E aí
veio uma sentença sobre aquela figueira. Então, eu vou cortar. E ali o viticultor pediu uma chance. Ele falou, não, deixa eu tratar dessa árvore antes de cortar pela raiz. Me dá uma chance. Intercessão para Israel. Que é Jesus, né? E, na verdade, a figueira que ele se referiu ali, que não dava fruto pelo 3º ano consecutivo, que foram os 3 anos de ministério dele, ele amaldiçoou. Israel foi amaldiçoado naquele momento. Não que Jesus tenha amaldiçoado, eles se amaldiçoaram, né? Quando eles rejeitaram o Senhor. E ficaram quase 2000 anos sem frutificar absolutamente nada. Até que vem a restauração. Aí ele falou assim, tem restauração, porque essa terra tem promessa, vai nascer de novo. E a gente está repleto de passagens dizendo que Deus iria congregar dos 4 cantos. Nós lemos no outro podcast que Deus traria seus filhos dos 4 cantos, que os reuniria. Então, esse cumprimento profético se chama aliar. A-L-L-I-A-H. Aliar. Esse movimento de Deus. Então, quem olha para aliar, parece que não foi algo orquestrado por Deus. Ah, não, é porque os sionistas, aí a gente tem que falar um pouquinho. Nos anos 40, começou um movimento na Europa chamado sionista. Quem lembra do podcast passado que eu disse que eu preciso levar o Jonas e o Vinícius, né, e o Aquino também, lá para o museu de Hertz. Hertz é o homem, é o líder do movimento sionista, ao céu aberto. É incrível lá. Lá é uma lição de história da restauração de Israel. É um local fenomenal. E, geralmente eu não levo grupos, mas eu vou levar um grupo lá. Nunca levei um grupo lá. Eu fui sozinha estudar lá com Eli. Mas é um lugar que é tipo assim, Israel começou aqui. A história da restauração de Israel teve um início e foi aqui. Deus colocou no coração deste homem justamente todas as promessas de que Israel voltaria. Inclusive, voltaria para o mesmo lugar, que é a palavra que eu gostaria que o Vinícius lesse, porque eu prefiro na tradução RA, como está, Zacarias 12:6. Antes do Vinícius ler, ou enquanto ele procura ali, eu quero dizer para você o seguinte, Deus já te fez alguma promessa? Talvez você esteja se perguntando, será que fez? É claro que ele fez, a palavra de Deus está cheia de promessas de Deus para nós. Então, acredite, ele cumpre. Ele cumpre com aquilo que ele promete. Ele cumpre. Não desista. Verdade. Ele é fiel e justo. 12:6, Zacarias 12:6. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e com uma tocha entre pavéias, eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos ao redor. E agora a parte mais importante, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Eu amo esse versículo. Jerusalém será habitado. Por que essa profecia me deixa impactada? Porque, como eu disse, nos anos 40 começou esse movimento sionista, e dentro desse movimento sionista era judeu voltando para a sua própria terra. É claro que nesses quase 2.000 anos de dispersão de Israel, a diáspora, a partir do ano 70 depois de Cristo, Israel, a terra de Israel, teve vários domínios. Teve o domínio otomano, teve o domínio britânico, enfim, muitos povos dominaram aquele local. E aquele local, debaixo do mandato britânico, o movimento sionista começou a pedir, não, olha, nós temos direito à nossa terra, nosso povo foi dispersado entre as nações. E eles ganharam força com o Holocausto, porque eles mostraram, olha como é inseguro a gente estar pelas nações. Nós precisamos da nossa própria terra. Nós só sofremos desse jeito porque nós não tínhamos uma nação. Nós estávamos em todos os países. E os países nos entregaram. Mas isso sem comentar que, durante essa dispersão de quase 2.000 anos, nas orações deles, eles sempre declaravam, próximo ano em Jerusalém. Nunca perderam a fé. Entendeu? Não perderam a fé. Profetizaram isso até que isso veio a acontecer. Mas eles profetizaram sem um plano. Hertz começou a ter um plano. Então, vamos lá, gente, vamos restaurar também a língua. Que língua que a gente falava? Hebraico. Aí ele começou, parecia impossível, porque os judeus que estavam na Europa, eles só falavam, os mais religiosos, o hebraico da oração. Não é o hebraico do dia a dia. O hebraico do dia a dia fala de avião, televisão,
telefone. Tem palavras que Nem você não existiam, usa. né? Você não usa. Aí o que aconteceu? Eles começaram a reavivar a língua hebraica. E para eles usarem palavras que não tinham, como computador, televisão, internet, eles começaram a emprestar palavras de outras línguas. Então, o hebraico é o hebraico bíblico, só que agora ele tinha que ser trazido para um mundo moderno, que não tinha palavras. Então, a língua foi reavivada dessa forma, pegando emprestado. Quando você fala hebraico, às vezes você ouve alguma palavra que você fala, essa palavra eu conheço, essa palavra dá para eu entender. Porque foi algumas, principalmente se referindo a coisas modernas, foi tomado emprestado de outras línguas. Bom, a língua estava ali, começou a ser estudada, mas eles ainda não tinham a terra. Mas eles estavam com um argumento muito forte. O argumento é, nós precisamos de uma terra. Esse assunto, aí eles foram até os britânicos. Os britânicos falaram, tudo bem, a gente não tem interesse aqui, né? A gente está aqui simplesmente para manter a paz, mas eles falaram, tudo bem, a gente divide a terra em dois. Fica a terra dos palestinos, que se auto-intitulam palestinos aqui, e a terra para vocês. Só que os palestinos não aceitaram. Então, é aí que vai começar um outro movimento. Eles não aceitaram este acordo dos britânicos. Fica uma parte para Israel, uma parte para vocês, e vocês convivem aqui, divide a terra em dois. Aí eles acharam que Israel ficaria com os lugares mais férteis, que Israel estava com uma divisão de terra mais pendente para eles, e eles se acharam em desvantagem. Agora, momento de deixar tudo claro. Nós aqui, a mesa, ama árabe e ama judeu. Amém. A mesa ama Isaque e ama Ismael. Os dois são filhos de Abraão. E os dois têm bênção. Prova de que árabe tem bênção? Vai para o mundo árabe, fartura, gente. meu Deus. Que riqueza, que fartura, que prosperidade, que bênção. Eles são abençoados porque são povo de Deus. Eles são povo, descendentes de Abraão. E são extremamente, mais um parênteses, Dedicados. extremamente amorosos conosco, Muita brasileiros. coisa. Se você vai a um país árabe, esquece essa imagem que o Ocidente às vezes te passa. É lógico que existe, mas na sua gritante maioria, você vai ser extremamente bem tratado como um rei, tanto no que se refere à alimentação, como ao cuidado, à atenção. São carinhosos demais, respeitosos conosco demais. Você fala que é brasileiro, eles abrem um sorriso, eles tentam falar português contigo e são inteligentíssimos. Sim, nós temos Falam qualquer idioma, você chega, ele começa a falar italiano, português, alemão, qualquer coisa, porque ele tenta ser agradável, se aproximar. Então, nós temos um amor e um carinho muito grande por eles também. E nós somos muito bem recebidos na Jordânia, somos muito bem recebidos em Dubai, somos muito bem recebidos. Aí, estou falando primeiro fora, né, de Israel. Catar, né? quando Catar, passamos, fomos super foi incrível, bem tratados. Muito. Então, nossa experiência com o mundo árabe é muito impactante. Inclusive, minha mãe morava no Vale da Bênção, e lá em São Paulo, onde está a sede da Missão Antioquia, e lá, há 30 anos atrás, a gente já começou esse movimento de amar e orar por Israel, Isaque e Ismael. E essa conferência se chama Sim Israel, Sim Ismael. Tenho muitos amigos pastores da Missão Antioquia que vão evangelizar o mundo árabe, que vão e amam o mundo árabe, da mesma forma que nós fomos chamados para ir para Israel. Então, cada um, vocês só vão ouvir a gente em falar de Israel, porque nós fomos chamados para ensinar sobre Israel, para levar para Israel. Mas eu levo para a Jordânia, eu levo para Dubai também. Então, sobre isso que queria deixar bem claro. Agora, o assunto que o Jonas tocou, que a gente é muito bem tratado em Jericó, dentro de Israel, nós temos amigos maravilhosos palestinos. Quando a gente entra, como o Jonas falou, em Jericó, só falta a gente ser carregado no colo. Olha como eles são maravilhosos, e tira foto. Temos um exemplo recente. A gente esteve lá, né, o proprietário de um comércio em Jericó
pegou o pastor Jonas e abraçou, beijou, pediu para tirar foto. Vem Me conhecer, encheu de presentes. vem conhecer aqui minha loja. O pai dele faleceu, né? Ele é a segunda geração. Vem aqui, vem conhecer. E deu café, e deu presente, e deu chocolate, e chamou a pastora para tirar foto Foi. junto. E eu entrei de penetra também. E dá presente. Maravilhoso. Agora, a gente está falando de Jericó, que eu vou explicar a zona A, B, C que tem em Israel. Nós entramos em Jericó. Jericó é muito aberto, é muito fácil entrar. Agora, tem lugares como Belém, lá em Israel, que também é Palestina, é Cisjordânia. Belém é mais difícil você entrar, você mostra o passaporte. Mas quando você chega lá em Belém, você também é super, mega bem tratado em Belém, mesmo tendo uma dificuldade a mais para entrar. Em Jericó você não mostra nada, você não mostra passaporte nem nada. Em Belém, às vezes você tem que mostrar o passaporte, mas é a única coisa que você tem que fazer. Chegou lá dentro, nós já nos hospedamos várias vezes em Belém. E no início das nossas caravanas, a gente só ficava em hotel árabe em Israel. Então, é só para deixar claro, tá bom? Porque vocês ouvem a gente falar de Israel, 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 e não confunda falar de Israel com não amar o povo árabe. Pelo contrário. Então, eu estou falando de história. Estou falando que debaixo do mandato britânico foi levantado esse problema por causa do Holocausto. Acabamos com o Holocausto. Então, você está entendendo um pouquinho como é que se cumpriu o que Jesus disse aqui em Mateus 24, em 2 etapas. Então, algo tinha que acontecer. E não foi com o mandato britânico acabou e a ONU foi levado para a ONU esse assunto. Israel quer ter uma nação. É um povo que está disperso há tanto tempo. Foi apresentado para Israel outros lugares. Foi apresentado, vocês podem ter uma terra para vocês num local lá na Argentina. Olha, apresentaram na Argentina, apresentaram na África um pedaço de terra para Israel se tornar nação na África, se tornar nação na América Latina. Mas Israel tinha uma promessa de Deus. Vocês leram Zacarias 12? Vai voltar Jerusalém para o seu próprio lugar. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Isso tinha que se cumprir? Com certeza. Onde é que Jesus vai colocar o pé na sua volta? No Monte das Oliveiras. Aonde que ele vai reinar no milênio? No templo. Aonde? Em Jerusalém. Aonde que a Nova Jerusalém vai descer? Em Jerusalém mesmo. Então, ele tinha que ser em Jerusalém. Então, aquela reunião da ONU, onde teve uma votação, e nós temos uma participação, quando eu digo nós, Brasil, através de Oswaldo Aranha, que foi o voto Minerva, nações disseram que não, e nações disseram que sim, ficou empatado. E aí, quem é que desempatou? Oswaldo Aranha, um brasileiro. Tanto que aonde você vai, em Israel, o brasileiro é muito honrado, porque eles têm uma gratidão por nós. Eu contei já a história que o embaixador, quando eu entrei na embaixada de Israel, ele falou assim, ele me apontou um quadro e falou, você conhece? Eu fui tomada de surpresa, né? Aliás, eu nunca tinha visto o Oswaldo Aranha num quadro. Então eu falei, não. Como você não conhece Oswaldo Aranha? Eu conheço Oswaldo Aranha, você não conhece? Aí eu falei, tá, eu conheço Oswaldo Aranha de ler, mas não conhecia de ver no quadro. Então, eles têm um carinho muito especial por nós, brasileiros, tá? Pela amizade que o Brasil tem e por essa história. Bom, prosperarão os que amarem Israel. Exato. O Brasil ama Israel. Ama. Né? Então, em 1948, a história da figueira começou a surgir. Israel se tornou nação. E 6 dias já, com poucos dias de nação, se levanta o mundo árabe contra Israel e essa decisão da ONU para exterminar Israel. E aí é importante, olha o mapazinho, pega o teu mapa e olha Israel, e você vai ver que em torno são vários países, além dos que estão logo na sequência, que hoje são os maiores inimigos, como o Irã, por exemplo. Iraque, Síria. Mas hoje a gente não é, vê hoje Síria não é, mas... Líbano, Síria, Egito, Jordânia, todo mundo ao mesmo tempo se voltando contra aquele cotoquinho de terra que tem ali. Sendo que a Jordânia abraça praticamente o Estado de Israel e tem aliança tinha e tem com todos esses países
hoje que são arqui-inimigos, né, como é o caso do Irã e o Iraque, que estão um pouquinho mais distantes, mas que têm acesso a Israel por intermédio desses países. Imagina, no dia seguinte tem aquela... A Liga Árabe se une e fala, não, nós não aceitamos essa decisão da ONU, vamos tirar aqui a força a Israel. Só que o Deus que estabeleceu essa nação minúscula, ele disse que ele seria a proteção de Israel, e ele foi, e de uma forma sobrenatural. Muito. Israel, que acabou de chegar, que não tinha um exército organizado, que não tinha nada organizado. Como é que eles venceram, gente? Me diz isso. É a mesma coisa você. Leva isso para a tua vida. Quando o inimigo levanta com fúria e você se sente uma formiguinha, um gafanhoto, como os espias se sentiram, não temos, o Senhor é contigo. Não adianta. Você é especial, você é guardado, você é protegido, você é amado. Mas Israel, nação também, não anula, você está vendo? Uma vez me perguntaram, e foi um tema que vai para o ar. Se a igreja substituiu Israel, eu falo, um filho substitui outro. Impossível. Se você tem 3 filhos, agora nasceu o mais novo, não quero mais saber nem do meio, nem do mais velho. Não tem como. Um filho não substitui o outro. O pai só vai alargando o coração. Eu amo o primeiro, eu amo o segundo, eu amo o terceiro. Eu amo tanto o primeiro, quanto o do meio, quanto o último, o caçulinha. É assim, a igreja é a caçulinha. Ela não anulou o amor de Deus por Israel, nação. Então, a igreja não substitui, a igreja não anula o amor de Deus por Israel. Só que o mesmo cuidado, o que nos alenta é saber que o mesmo cuidado que Deus tem com Israel, ele tem com a gente. Isso é lindo demais de ver. Então, vamos lá. Então, teve a Guerra dos 6 Dias, mas ainda tinha mais coisa para acontecer, porque Jerusalém continuava ocupada. Não era os israelenses que estavam ali no Muro das Lamentações, o Monte do Templo era ocupado pela Jordânia. Então, um lugar muito importante para Israel não estava nas mãos de Israel. Eles não podiam ir orar no Muro das Lamentações. Eles não podiam subir até o Monte do Templo. Agora, a promessa é de que o Monte do Templo voltaria para as mãos dos judeus, e os árabes podem ficar. Fica tranquilo que eu chego lá. Mas voltaria para a mão dos judeus também. E esse direito não veio de imediato em 1948. Esse direito por guerra, quando o Egito e a Síria se levantaram contra Israel, e ali Israel se levanta para se defender, e foi nesse momento que, na guerra de 1967, guarda aí, 1948, a ONU é estabelecido pela ONU de que Israel é nação. 1967, 6 de junho de 1967. Eu gosto muito dessa data, porque foi a data que eu fui... Não foi em 67 que eu fui ordenada, mas foi 6 de junho que eu fui ordenada. 6 de junho de 96. Então, 6 de junho de 67, Israel assume Jerusalém e entra ali pela porta de Estevão, onde tem um monte de tiro ali, entra por ali e eles tomam posse do Muro das Lamentações. Que é no Monte Sião, né? Que é no Monte Sião. Tudo a ver com o movimento sionista, né? E teve uma pergunta que o Jonas fez numa das primeiras vezes que a gente foi para Israel. Ele perguntou para o nosso guia, porque ele fez parte dessa guerra. Ele passou e ele estava contando para a gente a emoção de passar pela porta de Estevão e ali com as tropas. Ele falou como foi chegar até o Muro das Lamentações depois de tanto tempo, e como foi ouvir o rabino orar e tocar o chofar e a bandeira ser hasteada. Aí o Jonas falou, tudo isso foi bonito, mas por que vocês não subiram até o Monte do Templo? Porque o Monte do Templo, até hoje, é domínio jordaniano. Os judeus podem, em tempo tranquilo, pode subir, nós, como turistas, podemos subir, mas não é Israel que cuida do Monte do Templo. Então, por que vocês não subiram no Monte do Templo? E tomaram, né? E tomaram. Ele falou assim, porque seria a Terceira Guerra Mundial.
porque aqui é um lugar sagrado para os árabes, é um lugar sagrado para nós, mas o mundo nos acusaria, E o mundo nos o mundo condenaria. islâmico se levantaria contra Israel. Mas ele diz Na que é a opinião totalidade. pública também. A opinião pública se levantaria contra eles e eles perderiam a razão. Então, todo mundo aceitou que eles tomassem até o Muro das Lamentações. E eles falaram, e a gente se submeteu a isso, tudo bem. É assim, eles querem paz, gente. Tudo que Israel você vê na mídia, a mídia é muito antissemita. Quando você vê que Israel fez isso ou fez aquilo, é só em resposta a algum ataque. Israel só quer se proteger, ele só quer permanecer ali. Não é? E ele lida com o ódio. Se você for para um país vizinho, você vai ouvir que ali não fala o nome Israel, fala Chama ocupação israelense. Então, diz que eles estão lá não por direito. Eles estão ali, sendo que Israel... Quem comprou o monte do templo? Foi Davi. Quem que comprou todas as terras ali no Vale de Jezreel? Ali foram os judeus. Eles compraram de jordanianos, eles compraram de outros povos vizinhos, eles foram comprando no papel. Então, eles têm direito, já era deles, ainda compraram por papel. Quer dizer, se cumpriu em 1967. E Jesus disse o quê? Que Israel, que a partir do momento que se cumprisse 48 e 67, os ramos e as folhas da figueira, então, dessa geração não passaria. De 67 para cá, a gente tem 70 e poucos anos. É uma geração. Então, o que eu quero dizer é que dessa geração não passa. Não sou eu, é Jesus que está falando, hein? Então, presta atenção na data, que é 6 de junho de 67. Isso está marcado no céu e na terra, essa data. Eu não estou falando mais de 1948. Eu estou falando de 1967. Marca essa data. E como é Israel hoje? Antes da gente falar de profecia, nem sei se vai dar tempo de falar do Monte do Templo, de profecia, mas como é Israel hoje, né? Quando a gente anda lá? Nós temos a faixa de Gaza, que como turistas nós não entramos ali, turista não entra. Segurança para nós é total. A faixa de Gaza é um lugar que é uma encrenca, não é de hoje. Ali sempre foram as 5 cidades dos filisteus, é aquela faixa lá. Nunca Israel tomou posse desse lugar. Sempre foi como é que a gente poderia? Espinho na carne. Né? Sempre foi. E, então, ali nós chamamos a faixa de Gaza. Faixa de Gaza, quando você vai para Israel, você fala, não é perigoso? Não, porque a gente não entra na faixa de Gaza. E na faixa de Gaza tem habitantes maravilhosos, fenomenais, que são vítimas de um partido radical. Mas os moradores da faixa de Gaza não têm culpa nenhuma do radicalismo. É um radicalismo religioso que se tornou um partido político e que o objetivo deles é destruir Israel. Não tem outro objetivo. Eles fazem túneis para chegar ali no sul de Israel e entrar pelos túneis. Eles empinam pipa com bomba. Agora é drone, né, também. Com drone, pipas incendiárias. É muita coisa que eles fazem para destruir Israel. Aí a mídia só mostra... A reação. Como é que chama aquele seriado? Meu Deus. Falda, né? Falda. É muito legal para você entender. É muito bom. Vê lá. Vê lá, não é ler lá. Vê lá. É na Netflix. Isso. Ele até... Estão lançando a complementação agora, né? Eu acho que é a temporada 4, né? Que foi até a 3. Mas só de você assistir essas 3, você já vai entender como é que é essa coisa de faixa de Gaza. Bom, então a faixa de Gaza é um local encrenca, que tem pessoas abençoadas lá dentro, mas a gente não passa por lá. E tem a Cisjordânia. A Cisjordânia são algumas cidades dentro de Israel que, quem conhece o Rio de Janeiro, é a mesma coisa que dizer assim, a gente está aqui no Rio de Janeiro e alguns bairros do Rio de Janeiro foram tomados, eu gosto de explicar assim, pelos argentinos. Então, a Barra da Tijuca é Rio de Janeiro, mas ali eu preciso entrar com passaporte, mesmo que seja Rio de Janeiro. Então, Jacarepaguá, e eu vou falando assim, bairros do Rio de Janeiro e dizendo, isso aí está debaixo do domínio.
É assim, Cisjordânia, eu vou dizer algumas cidades que vocês conhecem que estão na Cisjordânia, ou seja, debaixo de domínio palestino dentro de Israel. Jericó, Belém, deixa eu ver, Hebron, e tem também, deixa eu ver, eu até anotei para eu não esquecer. Tem algumas aqui. Deixa eu ver aqui. Ramala, que é muito brasileiro. Nablus é uma cidade que fica entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal. Então, Nablus. Então, vamos pegar esses exemplos, nós já falamos. Tem lugares na Cisjordânia que a polícia é palestina, a legislação, tudo é palestino, mas está dentro de Israel e vive em paz. Esses palestinos, eles podem ter, inclusive, todos os direitos israelenses. Eles têm a identidade, benefícios. Os nossos motoristas de ônibus lá são árabes, e é uma paz. Aí você vê o nosso guia falando em árabe, o motorista falando em hebraico com ele, eles falam um pouquinho em árabe, um pouquinho em hebraico, e os dois rindo junto e vivendo na maior paz. Porque é assim, Israel é isso. Israel é árabe e Israel é judeu vivendo em paz. Acabamos de falar como é legal lá em Jericó, mas acabamos de falar em Nablus. Nablus já é diferente. Nablus é um lugar que a gente não entra, é um lugar que só o exército israelense que entra, porque é um local quase tão radical quanto ali a faixa de Gaza. Então, Nablus é um local para turista, tanto que ali tem o poço da mulher, né, a samaritana, é ali, em Nablus, mas a gente não entra, porque não há segurança, não pode garantir a segurança. Então, a gente vê de longe, quando está lá no Monte Gerizim, lá é o poço, mas a gente não entra, né? Então, isso é viver em Israel. Cisjordânia são terras que Israel concordou, tudo bem, fica para vocês, e vive em paz. Vive em paz. E ali tem o Fatah, é um partido político que não é tão radical quanto o Hamas, e é uma convivência de paz. E esse é Israel de hoje. E Israel de hoje é o Monte do Templo. O Monte do Templo, debaixo do domínio jordaniano, mas em tempos bons, o judeu sobe. Só que a gente não pode subir com Bíblia, a gente não pode subir com instrumento musical, a gente não pode se reunir para orar, mas a gente sobe com o telefone, tem a Bíblia, a gente canta com a boca, então não tem problema nenhum, né? E o judeu, algumas vezes, quando ele sobe para orar, ele é atacado lá, né? E aí tem grupos que hostilizam, ou que às vezes tem situações ali que aí é fechado para o turista, quando tem essas situações. Você ia falar alguma coisa do mundo? Não, é só complementar, que essas áreas A, B e C, né? Eu tenho até uma anotadinha aqui, que da última vez que nós falamos, eu até guardei aqui. Só para fechar esse tema, que a área A é a área sob segurança e controle civil da autoridade palestina, a área A. Isso. A área B é uma área sob controle militar de Israel, mais controle civil da autoridade palestina. E a área C é uma área sob total controle de Israel. Que é o Nablus, por exemplo. Né? Total de Israel. Então, é aquela história. No Monte do Templo, a gente tem o controle militar de Israel, porém o civil da Palestina. Isso. E por isso que lá em cima você vê representantes da Jordânia cuidando até com algum armamento de choque ou arma não letal, ele não carrega a arma, porque o exército de Israel está presente lá em cima. Sim. Então, para a gente que vem de fora, é uma loucura. Que você vê os árabes meio que disciplinando o que pode e o que não pode lá em cima, porém sem ter o controle de armamento, por motivo óbvio, porque senão ele olha para baixo, vê o Muro das Lamentações e vai dar tiro para baixo. É isso aí. Pega um momento de fúria ou de descontrole e ia ficar totalmente sem sentido. Mas isso é para a gente ver que é algo totalmente diferente. Isso tem acordo, assinado, tratados, etc., mas que como Israel é permissivo e busca a paz, como a senhora falou. Em que país do mundo você imaginaria que alguém que tem o controle como nação de um território, mas permite que haja representante de um outro país, de uma outra nação ali dentro, para poder manter a paz? Porque ali em cima, para quem não conhece, tem uma mesquita,
que é a terceira mais importante, nem a primeira, nem a segunda, é a terceira mais importante, que é a Al-Aqsa. Você tem o memorial do Domo da Rocha. E ainda assim, o local mais sagrado para o judaísmo, que não tem templo nenhum hoje, mas a gente sabe que será construído o terceiro templo, já falamos isso aqui. E ainda assim, sendo o lugar mais importante para o judeu e o terceiro mais importante para o árabe, o judeu permite que lá em cima haja o domínio da autoridade palestina para manter a paz no local. Agora, se a gente falou de Israel de ontem, no podcast anterior, como Israel nasceu, como que Israel chegou a ser nação e o que aconteceu com Israel. A gente falou de Israel de ontem. Falamos de Israel de hoje. Israel de hoje é um milagre de Deus que, anunciado por Jesus, que aconteceria em 2 etapas, 48 e 67. Então, Israel de hoje, Jesus anunciou. Jesus, tá? Israel de amanhã, Jesus também anunciou. Jesus disse que ele reinaria a partir do Monte do Templo. E nós temos também Daniel capítulo 9, que é uma profecia de que o templo seria levantado. Que templo é esse? O terceiro templo. Aí entra outra história, né? Pessoas que são teólogos que dizem que nós somos o templo. Sim, eu creio, nós somos o templo, nós somos a casa espiritual, mas isso não anula a promessa de Ezequiel. Para que Deus deixou de Ezequiel 40 em diante? Instruções todas, né? Instruções, quer dizer, as instruções em detalhes, para o tabernáculo, a gente sabe que está ali escrito em Êxodo, porque ele teve que ser montado. Então, o tabernáculo estava ali as medidas, porque ele tinha que ser montado. O primeiro templo, Deus deu detalhes para Davi, que passou para Salomão os detalhes, e você vai ler 1 Reis, detalhes de como foi executado esses detalhes que Deus mandou. Deus até deu nome para as colunas, né? Não foi da cabeça de Davi que veio o nome das colunas. Tá bom, eu acredito que os detalhes escritos é porque o tabernáculo tinha que ser construído, os detalhes escritos é porque o primeiro templo tinha que ser construído, mas os detalhes para o terceiro templo, que são medidas completamente diferentes, esse não, isso é figurado, porque a igreja sou eu. Claro, a igreja sou eu, e eu sou a casa espiritual, eu sou templo do Espírito Santo, mas não anula que vai ter o terceiro templo. Até porque, como a senhora falou, é novamente tentar substituir uma coisa pela outra. O terceiro templo tem uma importância absurda para a profecia de que o Senhor volta e o judeu vai entender enganado. O engano, que vai ser enganado e depois vai entender o engano. Sim. Então precisa ter templo, porque se não tiver, falta o link que ele precisa para o anticristo se manifestar e para depois ele se revelar como tal. Então, como é que vai ser construído o terceiro templo? Aí já é o futuro, é Israel amanhã. Mas é um amanhã muito próximo. Porque quando a gente vai para Israel, você ali na Cidade Velha, você tem o Instituto do Templo, que já tem todas as peças, todas as vestes, tem até um kibutz treinando levitas para o terceiro templo. Então, já é uma realidade. Em pouco tempo, eles levantam. O que é que está faltando? Olha, se eu lesse essa profecia de Jesus, nós três aqui lêssemos essa profecia de Jesus, antes de 1948, quem aqui de nós três entenderíamos como Deus faria isso para Israel voltar a ser nação? Muito difícil. O que você ia pensar? Muito difícil entender isso. Eu não, na minha cabeça não tem como. Não tem como, olha lá, o domínio otomano, o domínio britânico, não tem, quase 2000 anos, do ano 70 de Cristo até agora Israel não voltou, não é agora. Como Deus só vai fazer isso? Acho que isso aqui é figurado, hein? Não vai dar. Ali também Zacarias 12, dizendo que Jerusalém vai ser em Jerusalém mesmo, não vai dar, não tem como. Você está vendo? Só porque a tua mente limitada e a tua força não entende como é que Deus cumpre promessa, você limita Deus. Que absurdo isso! O meu Deus abre mar. O meu Deus abre o rio. O meu Deus faz fogo descer. O meu Deus ressuscita mortos. O meu Deus cura paralíticos, cura cegos. E o meu Deus leva uma nação do jeito que ele quiser. Ele reuniu a ONU, foi ele que reuniu em 1948. Foi ele que defendeu lá
em 1948, aquela guerra dos 6 dias. Foi ele que defendeu na guerra de 1967. Foi ele. E vai continuar sendo ele. Agora, o agir de Deus para o terceiro templo vai ser diferente. Não vai parecer que foi Deus. Deus vai permitir, mas quem vai aparecer em cena é o anticristo. Então vai parecer que é ele. Mas nada é feito sem a permissão de Deus. Deus vai permitir com um propósito que o anticristo faça um acordo entre judeus e árabes, e eles vão achar, tá bom, vamos construir. Assim como tem a Cisjordânia lá e eles aceitaram, assim também vai ser o terceiro templo. Tá bom, a gente tem o nosso domo da rocha, que não vai ser destruído, nós temos a nossa Axa, que não vai ser destruída, tem espaço suficiente para fazer o terceiro templo, ok, a gente concorda. O anticristo vai ter essa habilidade. E é nessa habilidade que o terceiro templo, essa unção, que o terceiro templo vai ser construído. E quando ele for construído, ele vai fazer, porque o diabo ele quer imitar em tudo. Assim como ele vai ter o anticristo, que é como o filho dele, que é como Jesus, o filho do Deus vivo. Então, ele vai governar a partir desse templo. E os judeus que estão esperando um Messias que vá, e um dos sinais para eles do Messias é que ele vai construir o terceiro templo quando esse homem, que é habilidoso, é carismático, e ele vai entrar nesse acordo, o nosso Messias chegou. Então, eles vão ser enganados por exatamente 3 anos e meio. E é isso. O terceiro templo vai ser construído, mas quando se completar 3 anos e meio, ele vai mostrar, ele vai profanar, ele vai colocar, como Antíoco fez, né? Ele vai colocar abominação no Santíssimo Lugar. E aí os judeus vão ver, fomos enganados mais uma vez. E eles vão ter que fugir, vão ser perseguidos. Então, Israel tem o ontem, Israel tem o hoje, e Israel tem o amanhã. E tem um amanhã próximo, porque a gente está próximo disso que a gente está falando agora, e tem um amanhã um pouco depois, que é depois da grande tribulação, o milênio, e depois do milênio, o trono branco, e depois do trono branco, a eternidade com Deus na Nova Jerusalém, aqui na Terra. Então, essa é a história de Israel. Essa é a história. E eu espero que depois de 2 podcasts, você saiba que Israel é milagre, que você pode se espelhar em Israel. Se Deus faz isso com Israel, vai fazer isso comigo, mas ele não anulou as promessas para Israel. E espero você em Jerusalém, porque Deus escolheu aquele lugar, muitos milagres se cumpriram, muitas profecias se cumpriram e vão se cumprir naquele lugar. Muita coisa até hoje sendo descoberta, né? Você ter a oportunidade de caminhar por Israel, você vai ver a quantidade de descobertas e de escavações arqueológicas em que tudo que a Bíblia fala acaba sendo comprovado materialmente dentro das escavações. Caminhar em Magdala, por exemplo, você vê uma sinagoga, o piso de uma sinagoga, e saber que é um lugar onde Jesus, de fato, passou por ali, só pode ter passado por ali, porque ele ia àquelas sinagogas que estão ali no entorno pregar a palavra. Você ir a Cafarnaum, como a gente vai, e passear por aquele lugar que a senhora teve um encontro pessoal ali, muito, muito impactante, que é ver também as ruínas da sinagoga do local e da casa de Pedro. Né? Você visualizar as passagens bíblicas em que Jesus passa por ali, cura a sogra de Pedro, dorme naquela casa, parte dali para vários locais pelo mar da Galileia, que não é um mar, que é um lago, você poder andar para um lugar desse. Você estar no templo e ver o local onde ainda tem a escadaria original, os degraus de tamanhos diferentes, né, que faz com que você ande com a cabeça erguida ali, e saber que Jesus também entrou por aquele lugar, né, e você tem entender melhor o momento em que Jesus se revolta, né, com os mercadores dentro do templo, profanando o lugar que era santo, que havia instrução para que nada daquilo fosse feito. Você entrar pelo portão das ovelhas e também saber que aquele local era o local onde se entregava ou se comprava o animal para sacrifício. Né? Então, a gente está falando aqui um pouquinho só para botar água na boca justamente das pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, para que elas saibam
que é uma experiência única você ir a Israel, não tem misticismo nenhum, né? Ah, eu vou lá, eu vou ser mais abençoado ou menos abençoado, orar lá é diferente daqui. Não, o Senhor está em você. O Espírito Santo habita no teu coração. Você é templo do Espírito, sim, mas você que é apaixonado pela palavra do Senhor e que ainda tem alguma dúvida acerca de algo que possa ter acontecido ou você não consegue enxergar, visualizar, costumes, hábitos, você andar por ali, sentir os aromas, os cheiros dos temperos, né, ver a diferença entre as culturas, né, estar no Oriente Médio, entender um pouquinho de como eles se alimentavam e se alimentam. Você vê animais, pastores, andando na beira das estradas com seus rebanhos e cuidando, e você entende um pouquinho de algumas parábolas sobre pastores, sobre Davi, né? A senhora sempre gosta de falar o pasto verdejante. O que é o pasto verdejante? A gente imagina aqui essa coisa linda que é o Brasil, que é a Amazônia, que não existe isso lá. Não. Então, entender com tão pouco um povo que consegue viver, provar, né, as tâmaras, que é um alimento sagrado, que é citado na Bíblia, né? O mel, né? O mel de Terra que tâmara, mana entender leite o e que é o mel. mel, né? Que a gente imagina aqui o mel de abelha, mas é o mel de tâmara. Então, é muito interessante entender melhor a palavra. Quem tiver a oportunidade, é importante você ter esse sonho no teu coração de ir a um lugar como Israel, aprender a palavra, caminhar sobre a palavra, ser ministrado naquele lugar, Amém. né? A gente tem um mestre lá, é uma covardia chamar um homem daquele de guia, que é o Eli Bardavi, que é nosso mestre. A pastora já teve a oportunidade de passar uma temporada lá com ele, estudando, rodando por Israel inteiro, né? E até hoje nos leva lá e ensina a parte profética que ela estuda e a parte geográfica e cultural e etc., que aprendeu muito com ele lá. Então, a gente poder caminhar com os dois lá é um momento único. Subir ao Monte das Oliveiras e ser ministrado naquele lugar, olhando de frente para o templo, de frente para o Monte Moriá, saber tudo o que vai acontecer ali, né? Ler Zacarias naquele lugar, falado pela boca de um judeu, né? De tanta coisa que eles verão, que ele já teve a oportunidade de enxergar, mas que a grande maioria não enxergou ainda. É uma coisa linda. Eu falo aqui que nem um narrador de corrida de cavalo, porque a gente fica empolgado, né? Falar de Israel feliz demais. E coloque isso no seu coração. Tenha esse desejo no seu coração. Estar lá é possível, né? Ainda é possível. A gente, como o pastor Jonas falou, ano que vem em Jerusalém. O Eli sempre fala isso para a gente, mas a gente não sabe se ano que vem vai poder estar lá. Então, alimente isso no teu coração para poder estar lá no próximo ano, conhecendo aquele lugar, caminhando, aprendendo, conhecendo, porque é maravilhoso. Sabe o que falta? Eu senti muita falta disso, principalmente depois que eu conheci, né? Depois que eu passei a ter conhecimento de Israel, não só do país, não só da região, da geografia, mas do poder espiritual que está sobre Israel. Eu nascido em igreja, né? Assim, fiz muita escola bíblica, mas eu nunca tive um livreto que me ensinasse sobre Israel. Eu nunca vi isso em nenhuma igreja. E é uma coisa que faz falta, e nós poderíamos pensar nisso, entendeu? Pelo menos para dar aquela linha de... O livreto podia chamar Israel ontem, hoje e amanhã. É verdade, é verdade. Eu acho que vale a pena. Aí uma ideia maravilhosa. E outra coisa que nós já estamos encerrando, que eu quero deixar com você, é o seguinte. Você que é seguidor da Naira Pedrinho, você que tem participado ativamente de tudo isso que ela tem feito, você tem visto que conhecimento ela tem bastante, né? E ela, como professora, como mestre, ela gosta de ensinar, ela ama ensinar. Então, você imagina como que isso funciona em Israel. É uma coisa assim extraordinária, é um verdadeiro passeio sobre a Bíblia, né? Você pisa você pisa na palavra, cada pedaço de terra que você está andando tem palavra ali, entendeu? Tem algo na Bíblia. Então, é muito importante que desperte em você esse interesse e despertando, pergunte a Naira qual a maneira mais fácil de você fazer isso. Tá bom? Antes da pastora orar por Israel, que eu acho que tem tudo a ver, né? Agora que estamos encerrando esse assunto, só pedir a todos para não esquecerem de se inscrever no canal, clicarem no sininho, curtir,
clica ali no joinha. Você está ajudando a gente demais com isso. Verdade. Não custa nada, não paga nada, mas você ajuda o canal a ser considerado uma programação relevante. Mas não é só isso, Vinícius. É que quando você se dedicar a fazer isso, a disseminar esse canal, você está evangelizando, você está fazendo a obra de Deus. É muito importante. Nós sabemos o quão difícil é nós termos uma fonte fidedigna, uma fonte de quem realmente tem conhecimento profundo. Então, aproveite isso, dissemine o canal, passe para tantos quantos você puder. É Compartilhe. bênção, você vai estar fazendo a obra de Deus. Amém. Né? Então, depois de 2 podcasts sobre Israel, acho que você está morrendo de vontade de ir para Israel. Começa aí a orar a partir de hoje, que isso pode se tornar uma grande realidade na tua vida. Então, que Deus abençoe vocês. E nós voltamos semana que vem. Lembra, segunda e sexta, podcast. Terça-feira, live no YouTube. Segunda-feira, 13 horas, live no Instagram. E os outros dias são temas, os mais diversos, que são as perguntas que vocês sempre fazem. Esses temas respondem. Amém? Então, pensei que ele quisesse falar. Então, que Deus abençoe. Vinícius, pode orar? Senhor, obrigado, Pai, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, falando a Tua palavra, Senhor, ensinando mais um pouquinho, comentando um pouquinho sobre essa terra linda, eleita, separada pelo Amém. Senhor, que é Israel. Nós daqui do Brasil, Senhor, abençoamos essa terra, pedimos que o Senhor continue com a Tua mão estendida sobre aquele lugar, guardando, protegendo, Senhor, e permitindo, Senhor, que possamos ir lá, conhecer, entender mais um pouquinho, caminhar sobre aquela terra, Amém, Pai, meu Pai. e clamando por que cada irmão que esteja aqui presente, nos ouvindo, acompanhando, também possa ter um dia na sua vida o prazer de Sim, estar meu naquele Deus. lugar, Pai. Abençoamos todas as vidas que estão conosco e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.